E aí, pessoal, suave na nave, Matheus aqui. Finalmente iremos realmente, entre aspas, começar essa nossa série de geometria analítica, começando por um objeto matemático que não seja exatamente um vetor, mas que é um vetor, que vai ser a reta. Sim, finalmente iremos começar de uma forma meio tradicional, que na verdade os livros de ensino médio trazem, que é exatamente começando pelo objeto da reta, e não falando sobre toda essa composição de grandeza vetorial dessas contas. Sendo que aqui a gente fez essa fundamentação para a gente poder utilizar tudo que a gente fez anteriormente e aplicar no objeto da reta e realmente entender a reta a partir de uma grandeza vetorial, certo? E nos permitir então formalizar a ideia da reta. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é a equação vetorial da reta, que é exatamente enxergar essa reta a partir... Calma aí. Exatamente enxergar essa equação vetorial da reta seria exatamente a gente enxergar a reta como um vetor, tá? Então, o que a gente vai fazer? Seja R uma reta, exatamente uma reta no espaço, certo? Uma reta no espaço onde passa um ponto A, passa por um ponto, pelo ponto A, certo? Ou seja, eu tenho uma reta R qualquer no espaço e ela vai ter um ponto A, perfeito? É isso aí que a gente escreveu até então. E ela tem a direção, essa reta, de um vetor V. Claro, se essa reta ela se encontra no espaço, existe um vetor que vai ter a mesma direção da reta. Tem a direção de um vetor não nulo. Perfeito? E vocês vão ver o porquê disso. Porque a partir disso a gente já consegue relacionar essa ideia com o vetor. Eu tenho uma reta R qualquer no espaço, tanto faz, como está a reta, ela passa por um ponto A e ela tem a direção de um vetor V, por exemplo. Tá aqui o vetor V, certo? Ela tem a direção do vetor V. Ou seja, observe só a ideia. Ela tem a direção de um vetor V. Se ela tem a direção de um vetor V, significa dizer que ela é colinear a esse vetor V, certo? E isso aqui é muito bom, porque agora eu já disse para você qual vai ser a ideia. A ideia é a gente pegar um ponto P do espaço qualquer, e esse ponto P ele pertence necessariamente à reta R. Observe então que eu posso pegar a partir desses dois pontos um segmento, a distância entre dois pontos, que é determinado por um vetor qualquer. Nesse caso aqui eu escrevi esse vetor como PA. E observe que o vetor PA nada mais é do que colinear ao vetor V, já que eles têm a mesma direção. Então, é basicamente provado que o vetor PA é colinear ao vetor V. E é assim que a gente descreve a equação dessa reta. Perfeito? Aí olha só como a gente vai descrever isso aqui. É para um ponto P do espaço pertencente à reta R, é necessário e suficiente que o vetor AP, nesse caso eu mudei a ordem aqui, porque é a ordem que já é acostumado do enunciado, sejam colineares. No caso, vamos ver se eu entendi. Eu tenho uma reta R, certo, Matheus? Eu tenho uma reta R em qualquer direção, perfeito. Essa reta R, obviamente, existe infinitos vetores. E existe algum vetor no espaço que vai ter a mesma direção dessa reta R. No caso, deixa eu primeiro desenhar uma reta, né? Existe alguma coisa aqui que tem a mesma direção dessa reta R, perfeito? E esse é um vetor V qualquer, perfeito. Eu tenho um ponto A, que pertence à minha reta, necessariamente, e eu tenho outro ponto P que eu tomo na minha reta. É necessário provar que o vetor AP e o vetor V sejam colineares, já que o vetor V tem a mesma direção da reta R, e os dois pontos são pertencentes à reta R. Perfeito, entendi. Ou seja, o vetor AP e o vetor V ser colinear significa que existe essa constante
que ao multiplicar o vetor V resulte no vetor AP. Quem é o vetor AP? É eu pegar as coordenadas P menos A, certo? E isso aqui seria multiplicar pelo vetor V, em que esse vetor V vai ter coordenadas x, y, z quaisquer, e multiplicar por esse K, perfeito? Então, isso aqui eu posso escrever ainda de outra forma. Qual é essa forma? Observe que eu posso obter as coordenadas desse meu ponto P, que pertence à minha reta. Ou seja, P é igual a esse ponto A mais esse KV, que seria exatamente isso daqui. Perfeito? Então, observe agora que a gente pode falar a seguinte coisa. Esse ponto P vai ter coordenadas x2, y2, z2. E isso aqui vai ser igual ao ponto A, que vai ter coordenadas x1, y1, z1, mais K, esse vetor V que vai ter coordenadas ABC, no caso eu estou colocando em relação aos seus coeficientes. Esse ABC, que seria esse vetor V, que seria a direção da minha reta, nada mais é, gente, chamado de vetor diretor da reta R. Por quê? Por que o vetor diretor da reta R? Pô, tá pelo nome, né? Se a reta ela pertence a essa direção do vetor, então necessariamente esse vetor é um vetor diretor, né? É um vetor que orienta a direção da reta R. E dessa constante K. E ambos são chamados denominado parâmetros, certo? Parâmetros. Nesse caso, vou escrever aqui parâmetro, perfeito? Parâmetro. Perfeito. E isso aqui é a equação de uma reta já. Agora, dessa vez, a gente vai trabalhar assim com exemplo. Uma coisa que eu falei que eu não ia trabalhar, porém eu vou trabalhar, porque eu gosto muito dessa formalização da ideia da equação vetorial de uma reta. Bom, imagine só que nesse exemplo eu quero determinar a equação vetorial de uma reta R qualquer, que ela passa pelo ponto A, que vai ter coordenadas 3, 0, menos 5, e tem direção de um vetor V, certo? Determine, então, a equação vetorial dessa reta. Gente, é muito simples, né? Basta existir um ponto P, em que esse ponto P pertence à minha reta R. Acabou. Esse meu ponto P, obviamente, a reta é um aglomerado de infinitos pontos, né? E no espaço existem infinitos pontos. Logo, existe algum ponto P pertencente à reta R. Então, esse ponto P vai ter coordenadas x, y, z quaisquer, em que essa x, y, z vai me dar um ponto pertencente à reta R. Então, basta que esse ponto P, que é pertencente à reta R, e eu já tenho esse ponto A pertencente à reta R, então eu posso juntar esses dois pontos, usando a distância entre dois pontos, e a distância entre dois pontos nada mais é do que determinado por um vetor, perfeito? Então, eu posso então determinar um vetor AP, ou PA, né? Que nesse caso aqui é o vetor AP, que vai ser coordenadas de x menos 3, y menos 0, que é y, e z menos 5, que é z mais 5. E esse vetor AP, ele vai ser colinear, né? Do vetor diretor da minha reta R, já que esses dois pontos pertencem à reta R. E esse vetor V, ele tem coordenadas 2, menos 1. Perfeito? Então, observe aqui que eu já tenho, então, a equação vetorial da minha reta R. E qual seria a equação vetorial da minha reta R? Perceba, se isso aqui é uma equação, essas coordenadas têm que ser todas iguais, ou seja, x menos 3 tem que ser igual a 2k. Perfeito? E y tem que ser igual a menos 2. Nesse caso, eu já obtive y igual a menos 2, perfeito? Menos 2k, já que o k está multiplicando, fator multiplicativo ali. Z mais 5 é igual a menos 1k, que é menos k. Observe que aqui é uma forma da gente representar a minha equação vetorial da minha reta. Qual é a outra forma? Colocar tudo em função de k. Então, k vai ser igual a x menos 3 dividido por 2, que é igual a y sobre menos 2, que é igual a z mais 5 sobre menos 1. Perfeito? E isso aqui, então, é outra forma de representação da minha equação vetorial da minha reta R. E observe que se eu fazer k e variar de menos infinito para mais infinito, esse fator k aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo dizer que esse meu ponto P que eu tomei, ele vai descrever exatamente a minha reta R. Isso aqui vai ser interessante, guardem isso. Bom, e agora a gente teria a reta definida por dois pontos, que vai ser bem simples, como eu disse, a gente já sabe a distância entre dois pontos, certo? E agora a gente vai falar sobre o quê? A gente já formalizou as ideias de representações aqui da reta. Você entendeu que, na verdade, essa forma aqui seria A, B e C, e as coordenadas ali, que seria dado
de uma forma da gente falar para qualquer coisa, um ponto A chamado x1, y1, z1, por exemplo, para esse problema, a gente pode generalizar uma, entre aspas, fórmula que, na verdade, vai nos dizer como seria exatamente esse exemplo. Que, na verdade, esse exemplo, a equação vetorial de uma reta, pode ter diferentes representações. E quais representações? Esse ponto P vai ser determinado por um coordenada x2, y2, z2. E o vetor V ele vai ser representado pelos seus coeficientes A, B e C. Nesse caso, observe que as diferentes representações para isso seria o quê? Exatamente x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, isso tudo igual a K, ABC. Essa aqui é a primeira representação que a gente tem que estar exatamente aqui em cima, da minha equação vetorial da reta. A minha segunda representação é exatamente essa daqui escrita em função de K, perfeito? Que é K igual a x2 menos x1 sobre A, que é igual a y2 menos y1 sobre B, e z2 menos z1 sobre C. Perfeito? Essa aqui é a minha segunda forma de representar minha equação vetorial da reta. Mas há uma terceira. E essa terceira a gente vai contar daqui a pouquinho, certo? A gente não vai contar agora, que se chama equação reduzida da reta. Por quê? Porque antes mesmo a gente tem que formalizar uma certa coisinha, que é um assunto aqui para seguir a ordem. Que seria, no caso, a condição para que eu tenha 3 pontos colineares numa reta. Ou seja, condição para que 3 pontos estejam em linha reta. Isso quer dizer, é a condição que eu quero para que 3 pontos estejam em linha reta. E é bem simples, né? Gente, isso aqui vai fazer muito sentido. Esse capítulo inteiro aqui de reta, falando sobre a reta, vai fazer muito sentido para você, porque você já viu tudo desses fundamentos de vetores, então tudo faz sentido, certo? Bom, o que faz 3 pontos estarem em linha reta? Gente, é só a gente pensar. Eu tenho um ponto A1, A2, A3. Esses pontos estarem em linha reta. Esses pontos estarem em linha reta significaria dizer o quê? Se eu passo uma reta aqui, por exemplo, e essa reta ela tem um vetor diretor V, certo? Isso significa dizer que minha reta ela obedece, na verdade, essa minha reta, ela tem essa direção no meu vetor V. Observe que eu dizer que esses 3 pontos estão em linha reta, bastaria eu dizer que o vetor A1, A2 é colinear do vetor A2, A3. E é exatamente isso, gente. Ou seja, tá vendo como tudo faz sentido? Ou seja, é o vetor A1, A2 e o vetor A2, A3 serem colineares. Perfeito? E o que significaria esses vetores serem colineares? A2, A1, A2, o vetor A1, A2, seria eu pegar as coordenadas A2 e subtrair das coordenadas A1, né? Aí seria, sei lá, um x2 menos x... se eu falo que as coordenadas de A2, por exemplo, é um x2, y2, sei lá, z2, menos x1, y1, z1. Então, as coordenadas vão ficar x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1, perfeito? Essas seriam as coordenadas. A2 e A3 agora, seria, no caso, eu pegar as coordenadas A3 e subtrair de A2. Então, seria, resumidamente, x3 menos x2, eu já vou dar direto isso aqui, y3 menos y2, z3 menos z2. Perfeito? Simples. E se eles são colineares, significaria dizer o quê? A1, A2, existe um fator K que ao multiplicar pelo vetor A2, A3, eu resulte no meu vetor A2, A1, A2. Ou seja, significaria dizer o quê? A1, A2 são as coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Isso tudo igual a K. A2, A3 seria o quê? x3 menos x2, y3 menos y2, z3 menos z2. Ou seja, significaria dizer o quê? Esses vetores serem colineares, exatamente. Esse K
na verdade é x2 menos x1 sobre x3 menos x2. E a mesma coisa, y2 menos y1 sobre y3 menos y2, que é a mesma coisa, z2 menos z1, z3 menos z2, com k pertencente aos reais. Claro. Pronto, gente. Isso aqui seria a ideia desses 3 pontos estarem em linha reta. E faz muito sentido, total sentido. E agora sim a gente pode retomando, a gente pode retomar aqui o que? A terceira representação da reta, que eu falei para vocês que ia mostrar, que é equações reduzidas da reta. E bom, esse daqui vai fazer muito sentido e vai se conectar à função, certo? Como assim a função? Bom, você lembra a equação que a gente fala, a função f de x é igual a x mais b, e a gente fala que essa função é representada por uma reta, f de x é igual a x mais b, certo? Isso aqui é uma reta, mas por que uma reta? A gente sabe que a demonstração de isso ser uma reta, dessa função ser uma reta, é a partir do coeficiente angular e da semelhança entre triângulos e não terem pulos de um ponto para o outro, que é assim que a gente demonstra. Mas teria um jeito de demonstrar isso sem ser isso por semelhança? Sim. E essa demonstração é exatamente a ideia da equação reduzida de uma reta usando grandezas vetoriais. Perfeito? Ou seja, vai facilitar muito a nossa vida. Observe como a gente vai mostrar essa terceira representação da minha reta, né? E fazer esse link com esse f de x é igual a x mais b, ou f de x é igual a mx mais n, que você geralmente vê. Bom, como a gente vai fazer isso? Se chama isso tomar equações simétricas da reta. Ó, construindo um enunciado, tomando um enunciado aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Tomando o enunciado, irei copiar o enunciado daqui das minhas anotações e a gente vai construir essa ideia, certo? Tomando as equações simétricas da reta. Isto é, dado essa base daqui, um sistema de coordenadas, certo? Na verdade, isso aqui é para ser IJK mesmo, certo? Um sistema de coordenadas. Ali o zero é só para indicar que a origem dos espaços vai ser exatamente no zero, tá? Um sistema de coordenadas em que a gente teria o ponto P, por exemplo, qualquer, que é aquele ponto P porque a gente toma na reta, de ordenadas x, y, z, de coordenadas, né? E um ponto x2, y2, z2, que é exatamente pertencente à reta também. Em que o ponto P é um ponto genérico, certo? Por isso que eu coloquei x, y, z. É um ponto genérico qualquer. E o A, necessariamente, ele pertence à minha reta R, perfeito? Ele pertence à minha reta R, certo? Esse métrico de uma reta R. Então, temos que a reta obedece um vetor diretor. Esse vetor que a gente diretou é o que a gente já falou, né? Que é o vetor ABC, certo? Aqui eu construí o enunciado para a gente poder já fazer tudo. Bom, no caso aqui eu só construí o enunciado necessário para a equação vetorial da reta funcionar. Nesse caso, o vetor AP é igual a KV, perfeito? Nesse caso ainda seria, então, x menos x2, y menos y2, que é o que eu tenho, z menos z2, isso tudo é igual a KABC. Perfeito? Aí a gente vai usar aquela segunda forma de representação da equação vetorial de uma reta, em que a constante k nada mais vai ser do que x menos x2 sobre a, que é igual a y menos y2 sobre b, isso tudo igual a z menos z2 sobre c. O que a gente vai fazer, gente? A gente quer tornar isso aqui, essa segunda forma de representação da reta, igual a isso daqui,
que é a mesma coisa disso daqui, tá? Geralmente a gente representa essa forma aqui. Eu não sei se você já viu alguma vez essa forma de representar a reta por essas letras especificamente. E eu vou explicar agora o porquê. E que n é constante qualquer, perfeito? A gente quer tornar isso daqui igual a isso, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer tornar, então, por exemplo, essa forma daqui possível, que é a forma de uma equação da reta. A gente vai usar essas letras só por via das dúvidas, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que ter, eu tenho que ter minha coordenada y, que representa ali o meu eixo das ordenadas, que é apresentado na minha função, certo? Aqui eu tenho o coeficiente angular, beleza? Eu não sei como eu obtenho o coeficiente angular, mas eu sei que eu tenho uma semelhança entre isso e isso. Quando eu olho y e x, eu tenho uma relação entre y e x estabelecida aqui. Então, você vai exatamente pegar as equações que você tem essa semelhança, essas coisas estabelecidas, que é entre o x e o y aqui. Logo, selecionando as equações, a gente tem que tudo isso aqui é igual. Bom, eu quero tornar essas coisas iguais, ou seja, eu quero obter o valor isolado do y aqui, perfeito? Ou seja, basta multiplicar por b e depois somar y2. Então, eu obtenho o y isolado, que seria x menos x2. Eu multipliquei tudo isso aqui por b, isso aqui tudo dividido por a, e depois eu adicionei y2. Observe que agora eu quero tornar isso daqui igual a isso. O que está faltando? Bom, y eu já tenho isolado de um canto. Agora eu teria que ter o x e o coeficiente angular, mas eu tenho duas coisas aqui que me atrapalham. Eu tenho toda essa coisa aqui que me atrapalha de ter meu coeficiente angular. Então, o que você vai fazer, gente? Resolve a distributiva, certo? Resolve a distributiva e olha só o que você vai ter. Resolvendo essa distributiva, calma aí, pessoal. Resolvendo essa distributiva, calma aí, pessoal. Como que a gente vai raciocinar aqui em termos? Esse bx2, pronto. Peguei a ideia agora. Como que a gente pode fazer aqui, O que a gente vai fazer? Tá vendo essa parcela bx2? Aqui. Aliás, calma, que agora o negócio apertou. B sobre A. O termo B sobre A, a gente pode pensar a seguinte coisa, Calma aí que eu tenho que pensar aqui, resolve a distributiva aqui, vai ficar mais fácil. O que a gente pode fazer aqui, bx sobre A que a gente vai ter, menos bx2 sobre A mais y2. Você concorda que esse y2 é uma ordenada, é uma coordenada, é um número qualquer, aliás, é uma constante. Isso aqui é constante, né? Não é a coordenada em y de um ponto, ou seja, é um número, né? É um número, é uma constante. x2 é a mesma coisa, perfeito? Beleza. E b sobre a também é uma constante, porque isso aqui são de uma coordenada do vetor diretor. Então, exatamente, gente, olha a ideia. A gente vai chamar que essa parcela é igual a uma constante c. Tudo isso vai nos dar uma constante c, o valor disso. Então, isso aqui vai se reduzir a c. Mais esse b sobre a gente vai falar que é o coeficiente angular. Logo, mx sobre c, mais c. E é exatamente mx mais n isso aqui. Aí tanto faz, a gente pode chamar que isso aqui é n, isso aqui é b, por exemplo. Bora deixar f de x igual a x mais b, já que a gente vê tanto. Isso aqui é um b', certo? Não é f de x igual a x mais b? Eu vou colocar b' porque eu já usei a letra b aqui, tá? B'. E isso aqui é igual a um a'. Então, observe que eu tenho exatamente y é igual a x mais b', que é exatamente esse y igual a x mais b. Então, essa é outra forma de a gente representar. Nesse caso, eu vou usar n e m, porque é as formas que eu estou acostumado, da equação vetorial de uma reta, perfeito? A gente pode representar outra forma, que é exatamente essa aqui, que é a equação chamada equação reduzida da reta, porque a gente reduz os termos ao colocar em função de umas constantes. Perfeito? Essa é a equação reduzida da reta. Perfeito, pessoal? Essa aqui seria a outra forma de representar a reta. Deixa eu ver quanto está tempo do vídeo, 24 minutos, realmente vamos terminar por aqui. O próximo vídeo vai ser sobre retas paralelas ou planos e ao eixo de coordenadas.